o monoteísmo não necessariamente tem que provar perpetuação para ninguém, muito menos desperpetuação justificada por questão de miséria ou descabimento, que de fato não se deve aceitar. Qual é a relação que uniformiza e que reciviliza um tempo a questionar saturados, o milagre, o cuidado, né? Que, né, sobre a retidão das responsabilidades totais, não existe justificar miséria de um nas costas de outro, mas o que se tornaram ambições, sustentabilidade, né? Questões de trabalho, vocacionalidade datada, estratificada com função de relevância. E sem sombra de dúvida, monoteísmo não tem nenhuma relação com ter que se vender, a impostação de que querem casar gay ou isso e aquilo. Podem casar, buscarem isso e aquilo, agora não é uma relação que tem que ser aceitado por questões aonde perpetuar a família e a responsabilidade. É um teste, é uma experimentabilidade, é uma projeção que direciona. Eu penso que pessoas devem entender o que é a responsabilidade de um homem e de uma mulher, e que a relação corpórea, esse não fecunda, não necessariamente, mas pela lógica, se identificam como homens e mulheres, existe a possibilidade, se existe a possibilidade tem que ser pensada de pernas fechadas, do que é a responsabilidade de transferirem, educarem, né? A perpetuação até então colocada como naturalizada, comum, para estar no meio social, são isolados, não querem as relações heterotrofíveis, não querem as medicinas ou a quem justifique, né? Não necessariamente medicina, a quem saúde e doença, né? Como coloquemos entre as pautas de humanas, né? O paramedicinais, biologicíveis, quando a coisa entra, né, o cuidar ou todo um trato de relevância, o cobaiamento e responsabilidade de morte e vida, como não acidentar, e o que virou ornamentação genética e possibilidades, né, o que vira de fato. Quando o corpo convida a se tornar gravídico entre a relação sexual, né, que ainda que atribuíam isso e aquilo, tira e bota lá. Mas como assim o seu fator, né? Tira e bota lá o que você quer adotar, você quer entender a responsabilidade além da capacidade de questionar a revelação ou a sustentabilidade da coisa, mas entre cruz e ressurreição, ou a quem justifique naturalização não crucificada, sobre o correntismo que traduz, né, o ressurreicionamento, a verdade milagreira, enquanto subsistencialidade individual, como pareável, né, participativa, que uniformiza ou busca uniformidade, né, padronizar sustentabilidade em regime de igualdade entre as diferenças, o que é o engenhocamento não pejorativizado de estarem em trabalho, em meio social, entre cuidados, de cuidar e ser cuidado e cuidar, né? Justificar o não acidentar, a morte e vida, a expectativa de vida, toda forma de qualidade de vida e as relações entre a fecundação e o fator fecundativo, que não é, né? Que sim, querem uma forma de casamento, querem isso e aquilo, mas não é a relação buscada, e dizer a quem justificar causa e efeito. São constantemente de quatro, ou são todo mundo, ou nem de quatro, a quem justifique se adequarem e etiquetarem bípede, né? Só lamento, e tem-se essa teorização, a quem quer retornar, reversificar, aí seria injusto dizer a quem justifique homens com homens, mulheres com mulheres, mas por favor, né? E o que é o limite da condição corporal entre o toque? O que virou, né? Entre apêndices, entre sensoriais, língua, dedo, toque, o que vira anal de homem para mulher, mulher para homem, né? A quem justificar, né? Teoria de períneo, de anais, tira-se os meios de produção descabidos, né? Enfiar isso e aquilo, comer dessa daquela maneira, toda a escrotidão de bosta que está, as relações corporais de fato sustentáveis e que justifique
um por um se aceitar, se conhecer, desbravar os limites, né? Que vira essa relação social, que mesmo justifica a verdade de quem quer, né? Ainda que dizer o que vira permitir aliançar ou entenderem regras comportamentais de não atrapalhar o direito do outro, que vem depois, que está antes, a embutida assim percebe que virou trato educativo, quando, né, entre orais, né, genitais, anais, não anais, o que vira direto e indireto entre as relações que se faça. Todo mundo vê alguma coisa de algum momento ou imagina, o vestido apelado, entre situações, o que vira imaginar e não imaginar, quando relações corporais tocantes, né? Não instrumentais descabidas, até porque elas vão deixar de existir. Antes o sujeito, né, dá uma doideira e enfia tudo em qualquer lugar, mas não é enfiar o outro, que é um entra inteiro na bunda do outro, né? O que são relações não fecundativas e a responsabilidade fecundativa. Quando dizer, tira de você, mas bota no outro. Como o outro se apresenta, como ele vive a sexualidade, né? Que é uma teorização efeitual e indireta a quem justifique políticas genéticas, né? Multicobaiamento, hibridismo, misticismo, reversa, né? Questões quando coloquemos entre a minuciosidade que já categoriza o espectro revelatório sobre os limites de alto fundo e laterolaterais, quando somos convidados e quando não somos convidados, ou já desconvidados entre todo fracasso que está, entre acidentar, matar, mais crucificar o que fizeram, revelar de fato perpetualidade ao platô de ressurreições, verdade e subsistencialidade materializada, que igreja entre celibato, sustentabilidade e tal, acreditar correntismo reencarnatório, abduzível, correntista de fato presente ao limite do que viram, assim se fizeram devotar, caso retorne, caso ficaram, né? Perante o comprovar, perante materializações deixadas, não necessariamente, mas o que é a prestação diária de todos perante a individualidade aparentemente não corpólatra, aparentemente não fidedigna. Qual é a ambição carnal escondida, não praticada, camuflada, sobre questões quando escândalos e tenebrosidades que já não têm, continuam não tendo nem a preocupação de esconder, quando vira lavagem de dinheiro, toda a desgraça que não... Porra, tudo isso tem aqui, tudo isso tem isso, tudo isso tem isso, e ainda corrupção sobre mais corrupção, porque virou vocacionalidade ou limite extratual que ainda atribui relevância pró-coisificável ou referencialidade coisificável, literalmente referente, sobre desburocratizar direitos e deveres saudáveis, sustentáveis, que implica estar saudável, que vira o deficiente e o doente respaldado por questões alarmantes e que não sejam socialmente parasitológicas, né? O que vira de fato quando entre naturalismo ou condição sustentada, né? Há um convite virginal e não necessariamente, que é o prazer ou a interpretação que veio estando virginal ou não estando virginal, ou se faça virginal e depois se faça ter filho, como o caso de Maria, olhe antes, olhe depois, né? O que é a radicalidade material perante o coeficiente individual, criacionista, radical, sobre o milagre primeiro, sobre a individualidade, quando o fator implica perpetualidade, literalmente, né? Sobre inédita, que se fez e trouxe ao mesmo corpo justificar agora a casa, ou experimente, olha para trás, olha para frente, se veja perante o sexo, né? Como que seria perpetuar estupro sem o sexo, a compreender os limites sensoriais do prazer, do amor, as coisas andando junto, toda a sustentabilidade de um relacionamento, dia após dia, entre as partes corporais, saúde, doença, toda condição, né? Bonito, feio, velho, novo, né? Como a coisa se fez e trouxe um espectro literalmente trindadiante, a luz de Maria enquanto Deus, enquanto a quem apontar
alternativizados, consecutivizados, né? Temporalizados, temperaturalizados, sobrepoli existencializados, né? Revelados quando colocada esta condição minuciosa perante o valor fecundativo e a originalidade que me radicalizou, entender o tempo corrente, nascido, quem são os antecessores, independente de bem projetado socialmente, o que de quando mesmo a natureza individual convida a justificar a relação teórico-prática, o que é o campo praxeológico, mesmo que auto-edifica constantemente como autoprotecioniza, né? Constantemente sobre-releva, como singulariza, garante individualidade infinitiva que seja eternizadora, que não se rouba, que não substitui, porque a luta o correntismo eternizador, né? O que vira justificar ir e vir entre morte e vida, ou as minuciosidades entre o interstício, né? Ser todos, né? E ser unilateral, biunilateral, a quem justifique, né? Dizer que homens e mulheres se fazem frutíferos, alguém tem que devolver de alguém, ou existe a particularidade simultaneizada, a quem justifique unilateralidade enquanto especificações de se tornarem um perante as suas, né? O que é questionarem a alma, né? A dicotomizável, gêmea, oposta se atrai, essas minuciosidades que convidam a dar valor à vida, né? Com a mesma cara, com outra cara, né? O que a quem justifica o ir e vir de questões, né? Colocadas enquanto pessoas dizer que tem dentro não tem fora, ou é de um, é do outro, o que traz vida e dignidade perante o valor naturalizado, aparentemente que ainda que a radiatividade, gravidade, a alquimização geneticível, direta, involuntária, naturalizada, literalmente sistêmica, que aparentemente aponta-se como naturalismo, vem com você, é do pelado, né? A quem justifica a artificialidade e possibilidade limiar variável, que virou trabalho, subsistencialidade genética, hibridismo racial, né? Sobre a sustentabilidade, em que momento isto, né? Futurizou, o verbo juridificou como reortodoxiza, reversa, reortodoxização literalmente sistêmica, né? Que é falar com o Espírito Santo não nascido, o pequeno inconsciente ou consciente elementar, poli, multi, inter, né? Anatomizar subsistencialidade, tipo, né? Ser pai do pequeno não nascido, né? Ser filha, auto-filha, auto-espírito santo, auto-deusa, interdeusa, multideusa, subdeusa, macrodeusa, entre essas condições do masculino e feminino, ou a sustentabilidade, que, né, dizer que de um momento existe uma singularidade elementar, até que ponto volta, que é o engenhocamento pró-anatomizável, né? Dicotomizável, adicotomizável, assim já colocado, as questões minuciosas, enquanto que vira linearidade conversora entre propriedades fundamentais, transmutatória, a quem atribuir laica sexualidade, que aí está, e que corrupta e descabida que fizeram, né? Dizer que num dado momento, né? E, ou seja, num dado momento querem se casar no monoteísmo, ou bater de frente com o monoteísmo, como o antimonoteísmo, né? Entre o que vira de fato ou bem se revelar, devotar, e estar a condição celibatária e não necessariamente ou a quem a comprovação e a dedicação enquanto, né? Individuais, aqui entre a condição de par ou mesmo a função vocacional, né, que convida, né, permite a liberdade da constatação da receitualidade da existência individual, como que vira a responsabilidade de par e a quem atribuir, né, a plenitude de se apresentar casado, filiado e multireferenciado, sobre-referenciado perante as funções que atribuem o poder de fato
né, desejado, ou o que mesmo subsistencia o sucesso existencial, né, independente de a quem apontar datação, expectativa de vida aguda, resistora, crônica, né, sobre esse princípio que eu coloco, né, que é a subsistencialidade máxima existencial, é o princípio corrente da Santíssima Trindade, enquanto, né, linearidade verbo infinitiva, que mesmo eucaristifica a autocristandade que o momento permite paralelismo comparado, uniformidade racional ao limite do observável que se faz tocante heterotrofível, né? O alimentado, né? O que é matar ou comer da carne, até que ponto todas as minuciosidades que convidam a repensar e até que ponto redirecionar, né? Efeito causa, né, sobre, né, o que é o limite quando o milagre reversifica o máximo da depuração, do isolamento, quem se apresenta entre mesmo o cortar na carne perante as verdades sustentáveis do Espírito Santo que empodera, né, a consubstanciação, a substanciação exata perante o plexo revelador, por vezes inatingível, incomparável, implacável, né?